Vou falar agora de ação rescisória, que não é recurso, é um meio de impugnação de decisões judiciais, o qual pressupõe a coisa julgada material, que analisa o mérito da demanda. É uma ação autônoma, quer dizer, tem que ter uma natureza peculiar, não é, específica, para impugnar decisão que transitou em julgado, cujos objetivos são o pedido desconstitutivo ou constitutivo e eficácia retroágia, extunc. Se o exequente já recebeu algo de uma execução que foi rescindida, deve devolver, por exemplo. Atua também por capítulo de uma decisão, então não necessariamente tem que impugnar ou constituir o que foi impugnado integralmente. Então existe a rescisória parcial. Em relação ao seu cabimento, ele tem sua natureza relacionada com a decisão interlocutória que julgou o mérito, ou parte do mérito que foi em controvérsia, que o réu admitiu a razão, por exemplo. Então, mesmo diante da decisão interlocutória que avalia mérito, cabe rescisória. Contra a sentença, contra a decisão monocrática do relator de recurso. Contra acórdão, todos que tenham transitado em julgado. Em fase de decisões processuais, ou seja, embora não sejam de mérito, impeçam nova propositura da demanda, ou admissibilidade do recurso correspondente, no caso de ter perdido o prazo, de ter precluído e tal. Extingue o processo sem análise do mérito, também tem o cabimento da rescisória, né, no caso também de reconhecimento de litispendência, estão aí os dois processos, evidenciando a litispendência, e o indeferimento de petição inicial que impede nova demanda enquanto não corrigir o defeito. Também cabe ação rescisória. Também de ausência de pressupostos processuais, repropuração demonstrando que os mesmos estão presentes, vamos supor no erro do juiz, né, viole o direito da parte, ausência de legitimidade ou interesse de agir que denega, né, o direito de ação decidido com notória arbitrariedade e ilegalidade, e também em relação a decisões de convenção de arbitragem. Então as decisões têm que transitar em julgado. No caso também de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, né, que proferiu sentença com intenção criminosa, os casos que violam a norma jurídica, não é? Contra decisão em violação de enunciado ou súmula, com força de precedente obrigatório, que não foi seguido, ou foi seguido e não percebeu que os precedentes não dizem respeito analogicamente aos fatos daquele caso concreto, ou seja, um desvio do julgador em relação especificamente ao caso em tela, e pode ser alegado em qualquer tempo. Vou repetir, pode ser alegado a qualquer tempo. A incompetência absolutamente incompetente também, que advém aí em relação à matéria e às pessoas, pode ser alegada também a qualquer tempo. Vou voltar aqui. A incompetência absoluta, que se trata em relação à matéria e pessoas, pode ser alegada também a qualquer tempo, bem como no caso também de impedimento do juiz, e precedentes obrigatórios. Também a partir de dolo ou coação da parte vencedora à parte vencida, né, no caso de problemas de ameaça e tal. Colusão incolui entre as partes, ou seja, armação, né? Agir com dolo processual, também nessa mesma linha, né, no sentido aí de ter ocorrido uma simulação para fraudar a lei, também cabe rescisória. Se exige da parte um comportamento de boa-fé probo, né,
a boa-fé objetiva em suas ações, não apenas a boa-fé subjetiva. Então tem que fazer a coisa certa, independente de estar querendo fazer. Então, no caso da competência relativa, tem que ser manifestado na primeira oportunidade ou em 15 dias do conhecimento da causa que leva à incompetência do juízo. Senão o juiz passa a ser competente, diferente da incompetência absoluta, que pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição a qualquer tempo. No caso de suspeição também, né, foi descoberta aí uma vinculação das partes com advogados, com juiz, enfim, qualquer coisa nesse sentido, precisa ser alegados no primeiro momento, que é a parte falar nos autos, sob pena de preclusão, né? A suspeição também tem que falar logo no início. E gera nova discussão da coisa julgada. Também os casos de prevaricação, que é retardar ou deixar praticar ato de ofício, o famoso bicho preguiça, não é? Ou praticar favorecimento pessoal. Exigir vantagem devida, né? Caso de corrupção, é claro, né? Qualquer crime é alvo de rescisória, não é? Qualquer dissimulação, qualquer coisa que esteja mascarada, que esteja indo em desencontro ao provimento do direito real, não é esse o conceito, quer dizer, mesmo tendo a coisa julgada, isso é desconstituído. Também decisões processuais, como dito, que não analisam o mérito, né? Que não admite o recurso, violação de norma jurídica, prova em que falsidade tenha sido comprovada em processo criminal, ou mesmo comprovada a falsidade dentro da própria ação rescisória, quer dizer, usar decisão sobre falsa prova de outro processo. Está muito ligado realmente a essa coisa da falsidade, não é? No caso de utilização de prova emprestada falsa, utilização de prova lícita nova que não tinha conhecimento ou que não pode fazer uso, ou seja, a prova era pré-existente, porém era ignorado o seu conhecimento, já existia a prova, não é prova trazida depois do trânsito e julgado, e aí vai provar para o juiz, demonstrar que não conhecia a prova, provar logo na exordial ou na petição inicial, né? Erro de fato verificável no exame dos atos. O que é o erro de fato? É quando a decisão admite um fato que não existiu. Esse erro precisa ser corrigido, né? E tem que ter sido a causa da conclusão da decisão do magistrado. Então muda a decisão. Daí o cabimento da ação rescisória não pode ter sido ponto dúbio ou controvertido. Em relação aos capítulos da ação rescisória, pode também ser feito, né? Determinado capítulo pode ser rescindido. Quais que são as legitimidades ativas? Parte no processo, o seu sucessor universal singular, terceiro juridicamente afetado, interessado. Então, o terceiro também tem legitimidade ativa para a propositura da ação rescisória. O Ministério Público, e nas questões, claro, em que a coisa pública esteja envolvida. Quem não foi ouvido no processo, que era obrigatória a sua intervenção, né? E que, por óbvio, tenha gerado prejuízo à parte, né? E a legitimidade passiva, que foi parte no processo principal e não foi autor da rescisória. É aquele que eventualmente tinha tido uma decisão a seu favor, o qual a ação rescisória está combatendo. Em relação ao efeito suspensivo, em regra não existe, porém, claro, pode ser pedido, dependendo do caso concreto, seguindo aí os ditames do CPC. São 2 anos de prazo decadencial do trânsito julgado da última decisão proferida no processo. Isso é importante, mesmo que a última decisão não tenha sido do mérito, é qualquer decisão. Não precisa ser a decisão que você vai rescindir. Então, também 2 anos a partir da descoberta de prova nova, necessário provar a descoberta, sendo que não pode ultrapassar 5 anos da data do trânsito em julgado da ação, que é o marco temporal
enfim, máximo para a postulação em sede de ação rescisória. Então, também nesse caso da simulação tem 2 anos, não é? Apenas para a prova nova vai até 5. Então, simulação, colusão, descoberta da prova nova vai de 2 a 5, e 2 anos também é o prazo decadencial do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Seguindo, competência do tribunal que proferiu a decisão recebenda. Por exemplo, se o juiz é de Belo Horizonte, a competência é do TJ de Minas. Jurisprudência dos tribunais superiores, súmula 514 do Supremo, admite-se ação rescisória contra a sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos. Ou seja, perdeu-se um prazo para apelar, não é? E transitou em julgado. Só que existem razões que motivem a modificação dessa decisão. Então, nesse caso, cabe a rescisória. Tem um aspecto da súmula 343 do STF, que versa que não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, salvo quando a decisão recebenda estiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Ou seja, se tiver dúvida na interpretação, nos precedentes, cabe a rescisória. Se for uma lei taxativa, como rescindir, não é? Também não cabe sobre leis constitucionais, só de decisões controvertidas. A súmula 249 é competente Supremo para ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida. Então, se já está prevento Supremo, fica lá a competência para a propositura da ação rescisória. Então, aqui um toque do enunciado 337 é o seguinte, dos fóruns processualistas, contra capítulo da decisão, voltando a esse aspecto, considerar o órgão que proferiu o capítulo rescindendo, que causou o motivo da rescisória, embora a decisão final não tenha sido aquela sentença. Então, vale quem julgou especificamente o capítulo.